estamos de volta com Capital Natural. Essa semana nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada sobre a indústria da moda e os seus caminhos no movimento para o desenvolvimento sustentável. Nós estamos conversando com a Chiara Gadaleta, fundadora do movimento Ecoera, que une design e sustentabilidade, e Marcel Imaizumi, diretor executivo de operações e planejamento estratégico da Vicunha. Você que perdeu o programa da semana passada, por favor assista, porque ele está recheado de informações importantes. Nós vamos começar esse programa já falando de como eles querem transformar o mundo. E eles estão conseguindo fazer isso. Veja só o que está acontecendo. Contem para mim, tirando 2 ou 1 aí, quem vai falar primeiro, sobre a pegada hídrica Vicunha. O que vocês estão querendo fazer? Eu acho que, na verdade, a gente quer ser transparente, que a gente quer mostrar uma realidade que é um pouco desconhecida para as pessoas, onde dessa realidade a gente pode propor realmente melhorias, não só para a indústria, porque não é um projeto proprietário da Vicunha, é um projeto para a cadeia, que a gente olha todos os, vamos dizer, integrantes dela, desde a matéria-prima, fornecedores de insumos, a transformação, o varejo, o consumo e o pós-consumo. Porque as pessoas esquecem que um dia a calça vai para algum lugar no final. Sim. Né? E infelizmente a calça jeans, ela não vai virar trapo de chão, ela vai para o aterro. Dura, né? Dura muito ela tempo. Dura. Mas eu acho que a gente, como a gente está querendo mudar o mundo, né? Eu adoro dizer agora, olhando aqui pra gente, que a gente quer mudar o mundo através de uma calça jeans. Né? A gente vai usar essa calça jeans para contar uma história muito importante, mas ela é séria, porque a gente está falando de pegada hídrica por conta de uma crise hídrica. Né? A gente está vivendo aí nos grandes centros uma escassez desse recurso absoluta e também em outros lugares, não só nos grandes centros. A gente estava voltando de Fortaleza há pouco tempo, onde a fábrica, né, uma das casas da Vicunha, e lá tem um semiárido complicado, lá a caatinga está em extinção, ou seja, a questão da água ela é seríssima. É um assunto super denso, a indústria da moda como um todo consome de fato, né? Só que também ela pode, de novo, né, esses dois lados, né, da mesma moeda que a moda, a gente pode usar a moda para colocar luz nessa questão. Então, esse projeto Pegada Hídrica Vicunha, em colaboração com a Ecoera, a gente vai olhar toda a cadeia do jeans inteirinho, esse ciclo inteirinho, desde o plantio até o descarte do consumidor final, com indicadores de pegada hídrica, ou seja, não só cálculo, como a gestão, como é que a água está sendo olhada em cada uma dessas etapas, né? E aí a gente vai... Qual é o impacto que ela tem, né? A gestão correta ou não correta desse recurso, qual é o impacto que ele está gerando para a gente ter lá no final esse número nosso proprietário brasileiro pela primeira vez. Fico muito orgulhosa de dizer aqui, agradeço a Vicunha por ter entrado com a gente nesse projeto. Pela primeira vez a gente vai ter esse número, a gente não tem esse número brasileiro, a gente não sabe quanto gasta. Precisamos retomar isso, até porque no programa passado a gente encerrou falando isso, que não são números nacionais que a gente tem. E a gente vem trabalhando com realidades que são de outros países. Mas a terra é brasileira, a água é brasileira, o uso é brasileiro, então precisamos entender como a gente produz, consome e descarta. Porque na verdade quando você olha o impacto da água, ela também é local. Onde você tem abundância de rio, abundância de recurso, o impacto é menor. Tanto na metodologia, se divide, inclusive, o tipo de água. Na metodologia, existe uma água azul, que é uma água de chuva, uma água verde, que é a água do rio, água de poços, águas de onde você tem o acúmulo da água, e depois tem uma água cinza, que é a água necessária para você fazer com que os dejetos do teu processo sejam retornados para a natureza. Então, não é um número, são um conjunto de números que te dão uma situação do seu impacto. Não é a conta da Sabesp, né? A gente brinca, não é essa conta, é a conta do mais planeta complexo. E das pessoas, né? É como o Marcel falou, né? A gente tem 3 cores de água, que é maravilhoso, só de pensar isso, né? A água verde, né? Que é a água das chuvas, né? A água verde que tem a ver com o plantio, com a agricultura. A água azul, que é essa quantidade, né? O quanto que você usa, o quanto que você devolve. E a cinza, de maneira bem simples, o quanto de água você precisa para limpar aquela que você sujou, que devolveu. Essa que eu queria entender mais, porque eu entendo que, tá bom, você tem que irrigar o plantio do algodão e, portanto, você gerou o algodão. Chuva, essa é verde. Essa é a água verde. Aí eu peguei esse algodão e joguei dentro da fábrica e eu estou fazendo um tecido. Eu uso água. Então, todo processo industrial acaba usando água.
em algum lugar e acaba tendo o seu efluente. Sim, inclusive no resfriamento de máquinas, por isso falta, eu conheço muitas efluente. pessoas. Sim, O resfriamento de máquina, por exemplo, pode conter óleo, pode conter uma série de coisas, tem que ser retirado antes de voltar à natureza. Na natureza, basicamente, você, além de tirar os elementos que você não quer que volte para a natureza, você tem uma questão da diluição. No mundo, por exemplo, sal tem, todo lugar tem sal. O problema é quando o sal tem uma certa concentração muito alta, ele acaba sendo danoso. O que você faz? Você encontra uma forma de diluir. Aí, para dar um exemplo bem claro, a vicunha nasceu, as fábricas nossas de jeans nasceram num lugar que tem recursos muito escassos de água, certo? Então, não tem rio. Então, você tem que fazer um processo onde o teu descarte de água, normalmente ele foi dado às companhias de água estaduais. Em São Paulo, por exemplo, você pode tirar água do rio com a seguinte condição: você tira na frente da tua fábrica, conta corrente, você usa a água e você tem que devolver a água mais limpa do que você pegou. Então, mas como que você faz isso? Você tem o poder da quantidade de água para fazer a diluição. Então, o impacto de uma água cinza, por exemplo, em São Paulo... É um. Lá em Fortaleza é outro, porque eu não tenho como diluir. Então, a gente tem que entender bem o conceito para tomar as medidas, ou com a indústria, ou com o poder público, para encontrar a grande solução para resolver um problema tão simples como você utilizar e voltar a água. Mas até aí a gente está falando da produção. Aí eu comprei a calça. Ah, você comprou a calça. Eu comprei a calça. Tô lá bafônica com a minha calça, Bacana, 25 anos, o negócio continua existindo. Ah, lavei, né? Lavei, eu tô gastando água com aquela calça. Muito. Você lavou muitas vezes. Eu lavei muitas vezes. Mais do que você deveria lavar. Mas aí como é que vocês vão mensurar isso? Quanto que eu lavei da minha calça? Comportamento, metodologia, pesquisa. Entrevista. E lá, na verdade, a gente tem aí, a gente não quer dar spoilers, mas já dando spoilers, a gente tem um consumo muito grande na parte do consumidor final. Nós, consumidores finais, gastamos muita água. Mas, de novo, se a gente não tem, se a indústria toda, né, e se a cadeia toda, e a vicunha está, né, investindo nessa pesquisa, ela não oferece para o consumidor final esse número e coloca ele também junto na responsabilidade para economizar, como é que a gente vai economizar? Rapaz, eu vou usar um número calça que a gente não 3 sabe. semanas. Mas você pode usar a calça, você pode usar em tese, você vai lavar quando ela estiver suja, e se estiver suja, pode passar uma esponjinha, certo? Tem milhões de maneiras de manter essa calça. Ou ela estiver fedida. Quando estiver fedida, você lava, mas a gente lava mais do que a gente precisaria lavar. Né? Usa duas vezes, já acha que gastou. Ou então põe tudo junto. E porque não pensa, porque isso não está no nosso dia a dia. Não está na nossa educação. Não está na nossa educação. Tem que entrar no radar, a pessoa nem parou para pensar. Eu não tinha parado para pensar. Não, isso vai estar no tag. Imagina quando você tem um tag Nosso Desejo, e eu acho que vai ser muito facilmente, a gente vai conseguir isso rápido, é de ter um tag nas calças jeans e lá você vai rastrear que gasta menos água. Olha que e aí o consumidor final vai escolher, não, eu quero gastar menos água. Eu adoro consumidor chato. Quanto mais chato a gente ficar, melhor. E não querendo ser chato, a gente para rapidinho e volta já. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando dos novos caminhos para a moda dentro do desenvolvimento sustentável, com Chiara Gadaleta, fundadora do movimento Ecoera, que une design e sustentabilidade, e Marcel Imaizumi, diretor executivo de operações e planejamento estratégico da Vicunha. O Marcel quer dar uma dica para a gente lavar menos a calça jeans. Não, é verdade. Então, vocês já ouviram que tem que congelar, não sei o quê. Congelar? Eu já ouvi tantas dicas. Rapaz, eu aí. não tinha ouvido essa, não. Não, mas basicamente você só use realmente, só coloque na máquina quando a roupa estiver em condições de sujeira. Petição de miséria. E as pessoas se afastarem de você, basicamente isso. Mas uma coisa interessante, você falou o que as indústrias estão fazendo. As indústrias estão, sim, colocando conteúdo de sustentabilidade, de reciclagem, reuso, muito intenso hoje dentro dos produtos dela. E isso é um papel que a gente vem falando com o nosso público. Infelizmente, nós somos B2B. Então, cada vez mais a gente precisa de vozes, como da Chiara, como de outras pessoas, para realmente ecoar esse tipo de consciência.
Eu tenho processos, por exemplo, dentro de casa que economiza todo o processo de lavagem, porque é onde você gasta água. A lavagem gasta água não só na indústria, mas nas casas. Sem dúvida. Então é onde você gasta água, não é cozinhando, não é lavando. Tem alguns tecidos que você pode, sei lá, se suja um pouquinho, você te passa um pano e a mancha sai com mais facilidade. Ou você pensar no impacto da matéria-prima. Quanto menos matéria-prima virgem você está utilizando, em tese você está economizando água, porque você deixa de usar. E, na verdade, a gente sabe que o consumo da água, da planta, consome muita água. Mas a qualidade da água, o tipo da água, também no Brasil, ela é menos impactante. Então, talvez a indústria, a lavanderia industrial e a lavagem doméstica, talvez sejam os grandes pontos de atenção. Mas é por isso que o consumidor final, com a transparência da cadeia como um todo, se todo mundo estiver na mesma página, todo mundo trabalhar junto pela transparência, todo mundo sai ganhando. E o consumidor final pode fazer boas escolhas, porque ele sabe. É um tag, é no site da marca. Eu costumo dizer, sejam curiosos. Chatos ou não chatos, não sei. Mas curiosos, sabe? Vai lá no site, procura no tag, veja. Se importe. Se importe. Porque falta chegar, e é isso que a gente está fazendo, e vamos continuar fazendo sempre, mas assim, levantar, eu nem sabia que era, é verdade, o meu impacto ao lavar, quer dizer, é um impacto, a gente só põe isso na conta de água, mas na verdade é um impacto, é importante a gente falar disso. Agora, toca nesse assunto de moda regenerativa, né? A gente já passou meio que por cima disso, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais, como é que pode ser a moda regenerativa? A gente fala de economia circular, né? De reutilizar os R's, que são, a gente inventa um a cada dia, o que é maravilhoso, porque, como o Marcel estava dizendo, o planeta chegou na sobrecarga, né? A gente não consegue produzir mais, né? E a cada produção gera resíduo. Então a gente entendeu um tempo atrás que a gente poderia reutilizar o resíduo ou até pensar antes dele em zero waste. A gente tem aí programas de zero desperdício para não precisar nem gerar um desperdício, não chegar nem no circular, né? Já se realmente regenerar. Então eu acho que são alternativas, né, que a indústria como um todo vem buscando para a gente diminuir nosso impacto. Porque, de fato, exageramos. Assim, a gente passou da mão, pesou, passou da conta. Só que, assim, a gente está aqui, a gente não vai parar de existir, a gente tem tempo, estamos precisando correr rápido para conseguir minimizar esse impacto. Mas aí, o que eu acho que a gente está, pela primeira vez no Brasil, né, todo mundo na mesma página. Acho que a conversa tá boa agora. Então, o que a gente precisa é se unir, todo mundo da cadeia, dividir essa responsabilidade, compartilhar não só as roupas, mas a responsabilidade e encontrar soluções juntos para que a gente possa continuar, de uma certa forma, usando a moda para se transformar, né? Ela vai se transformando ciclicamente, mas agora incluindo as questões sociais e ambientais. Eu costumo dizer que as planilhas, né? os planejamentos estratégicos até anos atrás não incluíam. Hoje a gente inclui quantas árvores, a gente inclui pegada de o CO2 que se emite, neutralizar CO2, a pegada hídrica agora com esse projeto com a Vicunha. A gente vai precisar incluir isso nesse custo aí, senão a gente não suporta. A gente percebe, dentro das grandes corporações, cada vez mais seriamente, são os relatórios de sustentabilidade. Hoje eles estão pedindo isto, eles querem saber. Acionistas, investidores querem saber, queridos, o que vocês estão realmente fazendo? Declarem, escrevam, mostrem suas certificações. Tornem público isso que você está fazendo. E as certificações, a gente estava conversando antes, que em dado momento na vida das certificações começaram para cumprir normas legais. Olha, você está utilizando que tipo de mão de obra? Escrava, de criança, de preso. Então você tinha que certificar esse tipo de coisa. Agora, certificações vão ser de causas. É orgânico, quer saber se você tem realmente componente de reciclagem, reuso. E isto vai se tornar uma coisa, porque tem outros vigilantes, não é só o consumidor. Todos nós somos vigilantes, mas todos nós tem os ativistas, os blogueiros. Mas é animador isso, né? A gente vê que isso vem acontecendo em vários setores da sociedade, e aí e as pessoas vão percebendo, é verdade, né? Não parei para pensar nisso, e vai virando uma moda. Então, as empresas em vários setores estão tentando fazer transformações. Alimentação. Dar retorno para dizer, olha, abrir as contas. Exatamente. Banco tem que ser sustentável. Eu falei, puxa, o cara é tudo digital. Agora, a Vicunha tem 50 anos. Esse processo foi mudando dentro da Vicunha também. Foi, mas aí que a gente olha para as práticas e fala, pô, eu nasci num lugar que tinha mão de obra com uma baixa qualificação e tinha que treinar.
Eu nasci num lugar que não tinha água. Então, todos os projetos internos eram para fazer água. Olha, eu tenho que controlar custo. Então, eu tenho que inventar um jeito. Está vendo aquelas montanhas de desperdício? Porque eu tenho que retransformar. Olha, está vendo aquele monte de biomassa? Tem que utilizar. Então, nós fomos fazendo um monte de programas e projetos pioneiros que passa décadas, passa 2 décadas, a gente olha, poxa, está tudo alinhado. Aquelas práticas, né, devido até a restrições que nós tínhamos, elas são totalmente alinhadas ao que o mundo está precisando. Porque se todos fizerem alguma coisa, o impacto vai ser gigantesco. Você acredita que quem ainda não correu atrás desse cuidado vai perder mercado? Eu acredito que não. Bom, perder mercado não. Eu acho que eles vão ter que se adequar sim ou sim para sobreviver. Não é nem perder mercado, é uma questão de sobrevivência. Queira ou não queira, esse é o jogo. Vamos se movimentar, porque a transparência vai ser exigida. Eu recentemente fiz uma matéria para o Jornal da Band que é um exemplo muito gostoso dessa parte cíclica. São tecidos que sobram, né? Das grandes marcas e tudo mais, que compram rolos de tecido, e sobra lá também metros e metros, mas que não dá para fazer aquilo que eles queriam. E aí para onde vão esses tecidos, né? E às vezes eram triturados, enfim, aquela coisa toda. Então hoje tem locais muito simpáticos, um aqui em São Paulo, que vale até a pena pesquisar, que vende os pedaços de tecido. E tem lá rolos também grandes, então você vai comprar para fazer o vestido com eles ali, mas o custo é muito mais baixo e você paga por quilo do tecido, que às vezes é ridículo o valor, mas aquilo tem um fim muito mais sustentável. Esse é um dos exemplos. Esse é um exemplo bacana. Pequeno, sim. No microcosmo, você vai incentivar a criação, a volta do artesão, sim, que é muito importante para a nossa vida. Mas mostra que vai pipocando, né? Quer dizer, onde tem espaço para você diminuir o desperdício, tem gente criando saídas. O grande desafio é pegar esse pequeno desperdício que numa indústria como a nossa é muito grande. O que eu faço com uma destinação econômica, destinação ambiental, destinação sustentável, responsável. Constante. Constante. Até para reduzir esse desperdício que não seria tão necessário. Esse é o grande desafio de todos. Gerando eficiência, gerando sustentabilidade econômica. Eu acho que a gente está caminhando para esse... Eu nunca mais olharei para o meu armário do mesmo jeito. Depois da conversa com esses dois. Olha, uma última e rápida pausa do Capital Natural. A gente vai para o intervalo, volta já, não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando dos novos caminhos para a moda dentro do desenvolvimento sustentável, com Chiara Gadaleta, fundadora do movimento Ecoera, que une design e sustentabilidade, e o Marcel Imaizumi, diretor executivo de operações e planejamento estratégico da Vicunha. O Marcel estava falando sobre o trabalho, né? Como é que é o trabalho na indústria da moda, que ainda é um vilão nesse processo quando a gente fala de sustentabilidade. Vamos tangenciar um pouquinho isso, Marcel, porque a gente tem locais no mundo, e você já falou rapidamente em outros blocos, que são mais de 70 horas semanais, o salário é ridículo, as condições de trabalho são horrorosas. Proteção ao trabalhador mínimas. E a gente compra, porque sai mais barata essa história, obviamente. E se a gente for pelo preço, e a gente chega aqui no Brasil, vê lá, Bangladesh, vê da China, vê de não sei de onde, sai baratinho. E não é nada competitivo quando o coitado produtor nacional está tentando ali se matar entre impostos, tecidos importados. Faz como? Eu ainda acho que no mundo ainda vai se criar um imposto social, um imposto que, na verdade, equilibre essas desigualdades, né? O Brasil tem uma indústria têxtil de transformação muito grande, mais de 1,5 milhão de pessoas que trabalham nesse setor, sem contar parte do comércio. E é um mercado que só supre o mercado interno, porque realmente o Brasil não tem competitividade. Mas, de novo, a gente está trabalhando num ambientes com muitas desigualdades. Então, se vamos falar em fair play, nós não estamos, no mundo internacional, não é um fair play. Então, toda vez que a gente compra uma coisa muito barata, a gente tem que pensar, por que é tão barato?
Onde que está o jogo? Não existe muita mágica na transformação. E não precisa ir para outro país também, porque nós temos um problema com os bolivianos aqui em São Paulo, muito sério. E outros estados, claro. Sim. Mas que é um trabalho quase escravo. Quase escravo. Então, a gente em algum momento vai ter que tocar nesses assuntos, que são assuntos difíceis, né? Porque exigem, na verdade, negociação do Brasil com a OMC, porque são regras tarifárias, etc. Mas, no Brasil, o dia que realmente quiser fazer as coisas sérias, as empresas de varejo, elas têm que entender que um dia vão ser cobradas pelos consumidores dela, que, essa etiqueta, gente, por que você está comprando desta origem? Por que você não está comprando do Brasil? O Brasil pode fornecer tranquilamente, mas eu sei que a gente sabe que o turista brasileiro adora comprar calça de $25, $10, acha lindo, maravilhoso. E existe tanta exploração para chegar nesses $25 que, meu Deus do céu. A conta não fecha, né? Se você, que custo? Se soubesse, não dormia direito, né? E se você for ver, no Brasil, a calça custa $25. Uma calça custa... Eu acho que vai mudar. Eu tenho essa esperança e a gente precisa. É uma questão de consumo, é questão de educação no consumidor, porque é ele que vai mudar. Nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Chiara, Ecoera, fala um pouquinho do trabalho na Ecoera e do prêmio Ecoera. Bom, o Ecoera nasceu em 2007, então são 11 anos. Quando eu tive uma sensação nítida que esse mercado que me representou tanto tempo, que é a moda, né? Eu tenho 26 anos de mercado, comecei em 92. Meu Deus, passei por todo esse ciclo de vida, toda essa cadeia de moda, eu passei. E tinha chegado uma hora e falei, meu Deus, mas essa moda entrou em descompasso. Foi aquele momento que eu falei, o que eu faço agora? Assim, para eu ficar na moda, eu tinha que usar minha voz. E naquele momento eu falei, não, eu preciso falar de alterações climáticas, eu preciso falar, eu estava muito impactada pelo Al Gore, lá atrás, aquilo em 2007, 2008, eu falei, vou usar minha voz. Uma voz que as pessoas querem, me escutam, eu não vou, porque senão eu não vou conseguir ficar nesse mercado mais. Eu estava muito, muito incomodada, assim. E eu comecei a pesquisar, eu tive a sorte de logo fazer viagens pelos biomas brasileiros. A gente está um país incrível, que é quase um continente com 6 biomas e 2 subbiomas. Então é uma natureza espetacular. Quando eu me deparei com aquela natureza incrível, e do outro lado a moda, que não usava essa natureza a seu favor, e sim não conservava, eu falei, bom, a gente tem um grande problema aqui. Eu falei, uou! É aqui que eu vou me jogar. Eu sou super disciplinada, eu me joguei. Falei, como é que a moda, como é que a gente coloca a luz nisso tudo? Como é que a moda volta a representar a nossa época? Como ela volta a me representar? Eu queria agradecer aquele mercado que tinha me feito chegar até lá, né? Já tinha programa de televisão na época, já tinha uma carreira consolidada, mas eu, de fato, virei à direita e abracei. Eu preciso deixar isso para os meus filhos, eu preciso falar sobre isso. E de lá para cá, a gente tinha algumas metas, que era mostrar com produtos, ou seja, a primeira meta foi mostrar para o mercado brasileiro que existia um produto, sim. Ajudamos a incubar pequenas marcas que estão aí no mercado, a ajudar, porque eu tenho também muita expertise na moda convencional, né? Eu sou aprendiz, eu aprendi lá na moda convencional. E aí fui muito pesquisadora e realmente estudei muito a parte ambiental e social. E depois desses produtos, então, vieram os processos. Depois dos processos, as empresas. Eu falei, ok, produto a gente já tem aqui, a gente já tinha coluna em revista de moda, era difícil colocar 12 produtos num mês só, sobrava produto. Falei, ok, vamos olhar processo, vamos olhar energia, água, etc. Passou um pouquinho, porque a moda é rápida, né? Falei, ok, vamos olhar a empresa então como um todo? Vamos olhar essa empresa? Porque, ok, produto, processo, mas e a empresa como um todo? E o coração dela bate? Tem governança? Como é que onde está a sustentabilidade? E aí veio o Prêmio Ecoera. Aí, em 2015, o Prêmio Ecoera nasce para colocar luz nessas empresas que já estavam trabalhando. A gente falou, ok, vamos criar um ambiente competitivo green, verde, bacana, onde as pessoas vão uma impactar as outras, umas inspirar, né? Vamos fazer que uma prática inspire as outras. Na moda a gente tinha um problema muito sério com cópias no Brasil, né? Não copia. Que maravilha que a gente chegou onde a gente quer que copiem. A gente quer que as práticas sejam copiadas. Então, em 2015, a gente cria o Prêmio Ecoera, que já está na sua 4ª edição.
De lá para cá, mais de 300 empresas preencheram o assessment do prêmio, porque é um questionário, uma metodologia, e foram premiadas. Então, assim, a gente tem, ao longo nessas últimas 4 edições, mais de 30 empresas finalistas, mais de 20 vencedoras, e a gente está criando uma comunidade, isso que é legal, a gente está criando um grupo de empresas que já falam muito a mesma língua, que já estão muito interessadas, uma ajudam as outras, né? Uma pode colaborar com uma expertise, uma pode colaborar com o resíduo da outra. Olha só. A gente tem aí qual era a próxima meta? É de fato criar quase assim, um ecoparque, onde todas as empresas possam uma ajudar as outras. E é interessante porque uma dá exemplo à outra, né? Porque ela vê que eu tenho que correr atrás disso, porque aquela ali já está ali na frente. E uma ajuda a outra, no caso, por exemplo, no B2B, né, que o Marcelo estava falando, business to business, né? E B2C, business to consumer. Isso um pouco, esse contorno se perdeu, né? Porque nós, consumidores, a gente quer saber da Vicunha. Então, antes era muito longe, você não conseguia nem chegar perto da Vicunha. Hoje a gente chega fácil, né? Então, todo mundo está aí participando, né, dessa mudança. Então, unir duas empresas, fazer que uma Vicunha se una com um varejista, um grande varejista e apresente um produto incrível de baixo impacto, ou que mude realmente, coloque luz na crise hídrica, essa acho que foi a nossa missão. Hoje a gente se estabelece, assim, se posiciona como, a gente cria ferramentas de mudança, né, nos negócios, né? Então, a gente entende que já tem pequenos projetos que estão aí falando para pequenos núcleos, que são super importantes, porque inspiram os outros, né? Sim, Pipocam, como Sim. você mesma disse, é uma delícia, essa pipoca toda, é muito importante que ela exista, mas é importante também que a gente evolua e que a gente se aprofunde no debate, realmente que a gente se aprofunde mesmo para criar essa grande escala, para a gente fazer diferença, né, em questões que realmente reverberem assuntos como a crise hídrica, como a questão do CO2, como alterações climáticas. Então a gente chegou assim, eu fico muito feliz, o papo ficou sério, né? Não estamos mais brincando, está sério, mas ao mesmo tempo está muito propício, né? A gente está chegando, a gente está conseguindo falar com muita gente e a moda tem essa vocação, Sem ela dúvida. consegue falar com muita gente. E como a gente começou falando lá no primeiro programa, você que perdeu tem que assistir, que assim, o consumidor está ouvindo mais, está fazendo mais pressão. Tem outros representantes deles. Exatamente. Bom, olha, eu vou dizer o seguinte, eu já falei isso agora há pouco no programa, eu não olho mais para o meu armário do mesmo jeito. Isso já aconteceu várias vezes no Capital Natural, que eu tinha uma impressão, eu nunca tinha parado para pensar no negócio e de repente você fala, Jesus, é isso. Então, por favor, pare para pensar, preste atenção, olhe, entenda o produto que você está comprando, porque você e eu podemos fazer toda a diferença. E o programa Capital Natural fica por aqui, meu coração dilacerado, porque eu queria continuar muito mais. Agradeço a participação da Chiara Gadaleta, fundadora do movimento Ecoera, que une design e sustentabilidade, e do Marcel Imaizumi, diretor executivo de operações e planejamento estratégico da Vicunha. Eu peço que você continue conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos milhares de vídeos no YouTube, no portal bandnewstv.com.br. Eu sou Marina Machado e até semana que vem.